Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto vai ser uma bengala doce, um projeto de Natal. E para os iniciantes, o ideal é sempre começar fazendo aqui já o sombreamento para facilitar a pintura, mas nada que irá atrapalhar depois. E os elementos que estão ao fundo, né? Então você pode seguir essa sequência também ao decorrer do final das aulas aqui, a começar por esse projeto. Para ficar mais interessante, mais legal também, a aula vou iniciar pelas folhas. Então vou usar aqui um pincel de número 10. Tenho aqui as cores branco, verde pistache, verde pinheiro e também o verde pântano. Com verde pistache, vou usar aqui na pontinha dessa folhinha. E aqui do outro lado também. Preencha bem para que pegue toda a traminha do tecido. Desse outro lado, venho com o verde pinheiro. Movimentos circulares. Vou deixar esse pequeno espaço para usar o verde pântano. Preencho a parte superior da folhinha com o verde pinheiro. Dessa forma, vou usar aqui um paninho, porque eu usei muito excesso. Desse lado aqui, com o verde pântano. E vou usar um pouquinho aqui com a sujeirinha que ficou no pincel. Vou usar aqui uma bandejinha e um pouquinho só de branco. Tiro o excesso aqui. Pincel de número 4. Eu uso o branco de uma forma bem suave, que ele vai se misturar com as demais cores. Então não fica tão forte. Vou usar um pouquinho mais aqui. E venho puxando aqui. Dessa forma, você pode usar mais um pouquinho. E fazer ali uma marcação mais suave. Agora vamos para a próxima folhinha. Pincel de número 10, o verde pistache. Então, vou puxar aqui desse lado. E um pouco aqui também. Preenche bem aqui o tecido. O verde, pinheiro, movimentos circulares. Se tiver com muito excesso, ó, tira ali do outro lado, ou em um paninho mesmo, e volta aqui com esses movimentos circulares. Caso você tenha dificuldade, substitua aí por um pincel menor, não tem problema. Ao final da pintura, se você quiser deixar essas folhinhas
com mais pontudinhas aqui, aí você pode voltar depois e alinhar certinho. Movimentos circulares. Eu uso a pontinha só do pincel para transportar aqui a tinta, olha. Um pouquinho desse lado. E ficou assim. Com um pincel menor, estou usando aqui o de número 4, vou só ajustar ali a pontinha. Desta forma. Com branco. Puxei aqui de um lado, você pode usar também o pincel de número 4, que vai dar certinho. Pode ver que ficou bem manchadinho, eu vou voltar aqui com o pincel. Limpei aqui em um paninho, que vai ficar, olha, mais sutil, mais suave. Você pode até usar outro pincel, aqui é um de número 8. Com um pouquinho de verde pinheiro. E ficou desta forma a folhinha. Vou fazer aqui mais uma folhinha. Cor verde pistache. Cor verde pinheiro. Movimentos circulares, vem avançando. Com verde pinheiro, ou melhor, com verde pântano aqui nessa parte aqui. E com a sujeirinha aqui está no pincel. Eu vou aproveitar aqui e já faço aqui uma sombra. Vou até usar um pouquinho mais aqui. Com o pincel de número 4, vou ajustar desta forma e vou usar o branco. Também com o pincel de número 4. Tiro aqui o excesso na bandejinha. Ó,
Faço aqui as nervurinhas de uma forma bem suave. Ficou bem suave, né? Mas você pode usar o pincel de número 0 também, que irá ajudá-lo aqui a fazer esses pequenos detalhes. Movimentos circulares, eu vou chegando aqui até meio que fazer aqui o formatinho. Pode ver que fica bem mais suave. Depois que a pintura secar, vai permanecer suave também. A tendência é que fique mais esverdeadinho, não com tanto branco como está agora. Lavei aqui o pincel e direciono aqui. Vou usar um pouquinho de branco diretamente, para ficar mais forte ali. Tirei aqui um pouquinho desse excesso. E faço o contorno. E ficaram assim essas folhinhas. Para a primeira bola de Natal, escolhi aqui as cores branco, amarelo limão, amarelo ouro e também o siena natural. Vou iniciar preenchendo aqui completamente com amarelo limão. Como essa é uma época bem colorida assim, vocês podem usar e aproveitar bastante as cores que são fluorescentes, que terão mais destaque também. Ah, lembrando, estou usando o pincel de número 10. Vou centralizar aqui para melhorar a visualização de vocês. Cor amarelo ouro. Um pouquinho só de siena. Um pouquinho de siena natural. Vou usar um pouquinho aqui também. Você pode usar o stencil sobre essa pintura para detalhar melhor e ao final usar também o branco. Em vez de colocar o reflexo da luz, né, o brilho, você deixa para o final, após usar o stencil. Um pouquinho aqui. Lavei aqui o pincel, vou usar o branco. Um pouquinho aqui também. Pode ver que eu venho aqui, vou dissipando a tinta. Estou usando a pontinha do pincel. Substituir aqui por outro pincel, por esse de número 4, que ele é menor, então ele vai atingir aqui um pequeno espaço.
Um pouquinho de branco aqui só para... Pode usar também um pouquinho de branco e manchar algumas áreas, né? E ficou assim a primeira bolinha aqui de Natal. Para a próxima bola aqui, escolhi as cores: rosa bebê, rosa e o vermelho bebê, e também o branco. Assim como fizemos com o amarelo limão, vou preencher completamente com o rosa bebê. Feito o preenchimento, vou usar a cor rosa. Eu lavei o pincel. Bem tranquilamente, bem simples. Aqui desse outro lado também. Com esse vermelho, venho aqui. Você pode substituir, caso você não tenha, por um rosa escuro, por um pink. E com movimentos circulares. Vem trazendo aqui com movimentos circulares. Você pode reforçar aqui um pouco mais essa sombra. E agora com o branco. Pego aqui um pouquinho. Marquei aqui. E venho com movimentos circulares com a pontinha do pincel e vem expandindo. Vou reforçar aqui com um pouquinho de branco. Um pouco mais aqui. Esse é o pincel de número 4. Caso eu use um stencil, eu vou voltar depois nessas regiões e realçar também o branco sobre o stencil. Você pode usar um dourado, vir fazendo os detalhes. Isso talvez eu mude esses desenhos, em vez de deixar algo mais simples, mais tranquilinho assim, usar mais cores, fazendo aqui uma decoraçãozinha, manchando aqui um pouquinho. Desta forma. E só realçar aqui, ó, o branco. E ficou desta forma, cores bem suaves. E para fazer o laço, vou usar as cores púrpura, siena natural, amarelo ouro, amarelo limão, vermelho escarlate, porém pode ser o vermelho da sua preferência, e também o rústico e o branco.
Lembrando o guia de cores na descrição do vídeo. Escolhi aqui o pincel de número 10 e vou preencher aqui com a cor amarelo limão. Agora vou usar a cor amarelo ouro. Passando aqui, olha, bem sutil, bem suave. Já vou aproveitar esse pincel também na pontinha aqui do pincel, com um pouco da cor siena natural. Desta forma. Vou usar aqui uma bandejinha. Já aproveito aqui também, passo aqui tirando esse excesso. Vou fazer aqui, olha, uma sombra referente a essa folhinha que está aqui. Então só vou seguir o movimento dessa folhinha. Vou usar um pincel aqui de número 8 para deixar mais acentuadinho aqui. Dessa forma. Vou usar também um pouquinho mais de amarelo. Lavei aqui o pincel. Ou um pouquinho mais desse amarelo ouro aqui em cima. E volto com um pouquinho só de branco. Desta forma. Para fazer aqui o laço com a cor púrpura aqui na base aqui desse laço, aqui embaixo. Ainda com o pincel de número 10. Para essas pequenas áreas você pode substituir pelo número 6, número 4 e o número 8, que são áreas menores. Vou usar aqui o de número 8. O restante que ficou, já volto com esse vermelho escarlate. E ao chegar aqui entre as cores, movimentos circulares. Ou até mesmo dessa forma, indo e voltando. E agora não tem erro, é fazer o preenchimento. Procure preencher toda a traminha do tecido, para que não fique imperceptível depois, que às vezes pode ser que fiquem algumas falhinhas entre as tramas do tecido, então é legal fazer aí todo esse preenchimento. Onde eu deixei as dobrinhas eu vou voltar com um pouco desse púrpura. Desse outro lado também. Lavei aqui o pincel, agora eu vou usar o branco. Com essa bandejinha, tiro aqui o excesso. Venho aqui na marcação. E para esse primeiro momento, o branco não vai ficar tão forte. Eu vou lavar aqui o pincel. E já venho misturando aqui desta forma. Expandindo um pouquinho mais também com esse branco. Pode ver que começa forte e vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. E assim como eu fiz aqui do outro lado, pontinha aqui do pincel, um pouquinho de branco,
Vou usar um pouquinho aqui. E vou só puxar um pouquinho bem sutil, bem suave. Porém, vou manter o branco aqui ainda. Ainda que mais suave. Não fica tão forte. Fica mais fosco, né? Esse brilho aqui, essa iluminação. Um pouquinho de branco, só para ajustar aqui. Pincel de número 8. Que eu não vou colocar do outro lado. Pincel de número 0, ou um fininho que vocês tenham. Preenche aqui. E vem bem suave aqui nessa parte aqui. Vocês irão fazer um contorno bem sutil, bem suave. Não precisa ter pressa, essa parte é realmente bem tranquilinha. Preste atenção, principalmente, nos detalhes aqui. Porque às vezes a trama do tecido fica um pequeno espaço. Então você vem e preenche para que fique certinho. Você também pode usar um pouquinho do púrpura aqui desse outro lado também. E fica exatamente assim. Se você quiser, vou usar aqui o pincel de número 4. E vou só ajustar aqui um pouquinho mais com o branco. Para marcar aqui um pouquinho mais. Então eu venho avançando aqui, ó, para ficar com essa marcação. Referente também aqui, se quiser fazer uma sombra por conta dessa folhinha, um pouquinho do rústico, pincel de número 8. E aí você faz aqui essa sombra mais suave. Tem aqui um pouquinho. Desse jeitinho. E assim, eu vou fazer a próxima parte do laço também. Lavei o pincel, cor amarelo ou limão. O amarelo ouro é o próximo. Cor amarelo ouro. Siena natural. Vou até usar um pouquinho aqui desse lado. Já aproveito esse pincel mesmo, de número 10. Tirei aqui um pouquinho desse excesso. Vou usar aqui em uma área um pouco maior. Referente a esse laço. Lavei o pincel, vou usar um pouquinho de branco. Aqui, ó, vou deixar bem marcadinho. Aqui também, com um pouco mais de branco, assim, dessa forma. Com o pincel de número 4,
Vou fazer um tracinho assim, olha, desse jeito. Pincel de número 10, cor púrpura. Vermelho escarlate. Movimentos circulares. E agora é só o preenchimento. Feito o preenchimento, cor púrpura. Vou lavar o pincel, usar o branco, mas antes vou só corrigir aqui, ó. Passei um pouquinho aqui desse lado. Pincel limpo aqui. Só ajustando, não tem problema não se ficar com essa tonalização vermelha aqui, que acaba ficando bem suave, por conta que eu acabei borrando ali, mas não tem problema, você pode corrigir em qualquer momento. Que achar necessário, faça a correção na sua pintura, sem problema algum. Tem casos que se fosse borrar ou errar aqui, se fosse maior, dependendo, precisa esperar secar a tinta para fazer a correção, mas não tem problema não. Faça sempre que achar necessário. Passei o branco, fica assim, ó, bem borradinho. Depois venho com o pincel limpo e já vou direcionando aqui o formato. Vou lavar o pincel, vou usar o pincel de número 8. Poderia ser o de número 10 também, mas já vou usar o de número 8. Olha, dessa forma. Ficou mais suave, volto com mais um pouquinho. E aí sim, eu vou preservar a parte com mais branco. Então, puxa um pouquinho para o lado, puxa um pouquinho para o outro lado. Não vai ficar tão forte, vai ficar mais fosco. Com um pouquinho de branco também. Aqui em cima, puxo para um lado, puxo para o outro lado também. E venho avançando aqui. Fica bem suave. E agora, vou usar o rústico. Tirei aqui o excesso. E vou usar só um pouquinho aqui. Com o pincel de número 0. Tranquilamente. Pega ali com mais excesso. Se a tinta estiver muito firme, você pode usar aquarela silk. Ou uma gotinha de água também. Só não deixar muito líquida, para não se espalhar pela trama do tecido e borrar a sua pintura. Um pouquinho só do
púrpura. E só ali um cantinho, um pouquinho de branco. E ficou desta forma. Você pode usar também stencil para fazer os detalhes aqui desse laço. Aqui você pode escolher se quiser fazer os dois lados iguais dessa fita. Ou, se preferir, pode escolher uma faz com o lado amarelo, o outro faz com o lado vermelho. Como eu usei aqui, já fiz essa bola amarela aqui, vou fazer o lado vermelho desse lado e fazer o outro lado amarelo aqui. Cor amarelo limão. E não precisa ficar algo tão simples. Dá para fazer detalhes sobre esse tecido aqui, sobre essa fita. Agora cor amarelo limão. Para essa parte, cor siena natural. Essa parte aqui em cima eu não gostei, eu vou tirar esse branco daqui. E deixar apenas o vermelho. Iria deixar referente a essa iluminação, mas acabou que eu não gostei, então vou tirar ali. Faço uma prévia dessa sombra com esse siena natural. Um pouquinho aqui, para as dobrinhas dessa fita. Para dar movimento. Um pouco de rústico, tiro o excesso aqui na bandejinha. Eu uso dessa forma para que ele se misture com esse siena e se torne outra cor, né? Uma terceira cor. Lavei o pincel branco. Olha, de início só misturando aqui, ficou bem suave. E alguns pontos você pode deixar um pouquinho só mais forte. Com o vermelho, faço aqui um contorno. Desta forma.
Vou colocar mais destaque aqui somente desse lado. Com esse vermelho escarlate. E ficou dessa forma esse lado do laço, e agora para o outro lado. Será bem simples também, cor púrpura. Lavei aqui o pincel, porque tinha vestígios do amarelo. Movimentos circulares. E preenche todo esse espacinho com vermelho escarlate. Eu vou deixar para usar o vermelho vivo também na bengala doce, para que ela tenha um destaque maior. Branco, vou usar aqui a bandejinha. E olha como eu vou avançando e expandindo. Com um pouquinho de branco. Pincel de número 8. Tira um pouquinho desse excesso aqui nessa lateralzinha. Até a parte de cima. Com esse vermelho aqui, faço a correção aqui, que eu passei um pouquinho da linha. Pode acontecer. E com um pouco do amarelo puro. E o pincel de número 0. Faço aqui, olha, um pequeno contorno. Que se finda aqui nessa voltinha, tá vendo? E esse lado ficou desta forma, bem mais simples que o outro lado aqui do amarelo. Olha como ficou até aqui a pintura. E assim ficou o laço. Uma sugestão, você pode usar stencil na parte de dentro do laço ou na parte de fora. Pode alternar para fazer detalhes ou deixar de uma forma mais simples, assim como eu fiz para esse projeto. E para iniciar a pintura, vou usar as cores púrpura, o vermelho vivo, o branco e também o cinza lunar, para já começar aqui pela bengala doce. Inicialmente, você irá escolher se quer começar com o branco,
ou com vermelho, porque essa parte é bem tranquila, realmente só vamos fazer o preenchimento. Então será um sim, o outro não, e vem seguindo nessa sequência. Fiz o preenchimento com o pincel de número 10, e agora vou usar o pincel de número 8 com a cor cinza lunar. Porém, você pode usar o cinza chumbo. E já venho misturando com movimentos circulares. Como eu passei o branco primeiro, o cinza ele não vai ter muito destaque. Ele vai ficar realmente bem suave, dessa forma. Vou usar mais um pouquinho, tiro aqui o excesso em uma bandejinha. E venho passando aqui, vai ficar bem suave. Lavei aqui o pincel e vou usar agora o vermelho vivo. E vou usar também o pincel de número 10. Você pode usar o vermelho da sua preferência também. No laço eu usei o vermelho escarlate. E aqui eu estou usando o vermelho vivo, justamente para ter mais destaque e se diferenciar do laço. Faço o preenchimento maior aqui com esse pincel. E a parte menor, os cantinhos, eu vou usar o de número 8. Justamente para não correr o risco de borrar aqui a pintura. Lembrando, se borrar não tem problema, você faz a correção tranquilamente. Desta forma, esse aqui é o pincel de número 8. Vou puxar esse excesso que ficou concentrado aqui, para não atrapalhar. Aqui que eu vou voltar com púrpura. E um pouquinho aqui. Passei aqui movimentos circulares, vou limpar o pincel, para que ele não fique tão carregado de tinta. Desta forma, os cantinhos, aqui ó, por exemplo, você pode ajustá-los. Vim com o pincel de número 0, fiz o contorno, faço a correção, novamente para tirar o excesso com outro pincel, e assim por diante. Olha, você pode ir ajustando para que fique bem certinho, bem perfeito. Esses acabamentos, que são pequenos detalhes, que muitas das vezes passam despercebidos. Desta forma. Para esta parte de baixo, eu vou seguir o mesmo passo a passo. Então, venho aqui com branco. Já aproveitei, preenchi com o vermelho vivo. Agora com cinza lunar. Pincel de número 8. Bem pouquinho.
Limpei o pincel e agora para tirar o excesso, em um paninho aqui mesmo. Com um pouco do púrpura. E ficou assim. Aqui eu vou usar o vermelho vivo, pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham, para detalhar esses cantinhos. Inicialmente ficou desta forma. Para esta última bola de Natal, escolhi as cores. O lilás bebê, o lilás, o branco e o violeta cobalto. Então ela vai ficar bem suave, não vai ficar tão forte. Com a cor lilás bebê, vou preencher completamente todo esse fundo aqui. Agora, feito o preenchimento, cor lilás, um pouco aqui também. Um pouco da cor violeta cobalto. E aí você vem controlando a quantidade. Se você quer que ela fique mais forte, mais suave. E quando eu uso esse violeta cobalto sobre esse lilás, eu não vou cobri-lo completamente. Então vai ficar aqui os traços desse lilás também. Com a sujeirinha que está no pincel. Agora com o pincel de número 8, pode ser também o pincel de número 10, mas vou usar aqui o de número 8. Misturando, olha, se mistura bem fácil. Puxei um pouquinho aqui. Desse lado também. E agora eu vou usar uma quantidade um pouco maior com branco. Puxo um pouquinho ao redor, mas o meio aqui ainda fica com branco. Aí você pode manchar um pouquinho. E ficou assim, bem suave também, assim como as demais, bem delicada. E até esse momento a pintura está desta forma. Para o fundo da pintura, escolhi a cor verde maçã.
vai ficar bem vibrante. Essa é uma época do ano que combina muito bem com cores alegres. Então escolhi aqui esse verde maçã. Tinta diretamente, estou usando aqui o pincel de número 10, mas você pode substituir pelo Pituá, o pincel de número 12. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. Esse fundo eu vou deixar ele bem rente a esses detalhes aqui do laço. Não vou expandir tanto. Se você quiser avançar mais, faça dessa forma. Passa aqui, ó, na bandejinha. E expande também com moderação. Você pode fazer o sombreamento aqui no início da sua pintura, antes de começar a fazer os acabamentos, ou simplesmente escolher por partes e ir finalizando a sua pintura por partes. Não necessariamente seguindo aí uma sequência. E assim eu vou fazendo em todos esses cantinhos desse projeto. Agora aqui na parte da bengala doce, volto com o branco. E vou até marcar aqui, ó. Não precisa avançar muito, olha assim. Aqui no branco, realmente não vai ter aí muito destaque, a menos que você deixe com o cinza, né? Um pouquinho aqui. E olha como eu passei aqui, eu deixo um espaço ali para não parecer que tá tudo branco, tá? Eu vou deixar um espacinho ali com o vermelho ali no cantinho. Aqui também, da mesma forma. Vem passando aqui, ó. E com aqui a pontinha do pincel, bem suave. Dos demais, se você quiser acrescentar mais branco ou diminuir, fique à vontade para ajustar o que você achar necessário. Não esqueça de assinar também a pintura de vocês. É muito importante para que o seu trabalho, sua arte seja reconhecida, né? Então, quando você assina, todos sabem que você que fez, que é o seu projeto. E assim ficou esse projeto de Natal com a bengala doce. Sugestões para acabamentos e dicas também. Fica aqui a opção de usar o stencil aqui, tanto nessa parte de dentro do laço, como aqui na parte externa. Você pode usar o stencil ao fundo aqui dessa pintura, principalmente os stencils de Natal, que são muitas variedades que tem também. E também colocar aqueles raminhos aqui ao redor de toda essa pintura. A ideia realmente é não exagerar tanto aqui, mas você pode ousar nas cores, bastante glitter, usar acripuff também. E ficou assim este projeto. Inscreva-se no canal, deixe aqui seu like. Se gostou da aula, compartilha com seus amigos e familiares também.
para que o canal possa crescer e ter mais aulas, ainda mais aulas aqui para vocês, os projetos também. O risco vai estar disponível nos comentários e o guia de cores, o número dos pincéis, as redes sociais aqui do canal na descrição do vídeo. Agradeço muito a participação de todos vocês, espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau!